Oi, gente! Hoje a gente foi gravar o Morango do Amor, bem divo, bem lindo. A gente colocou 2 caixinhas de leite condensado, né? Pra fazer o brigadeiro do Morango do Amor, né? A gente colocou 2 caixinhas de leite condensado e colocou 2 caixinhas de creme de leite também, né? Porque falou que tem que colocar creme de leite no negócio de leite condensado também, entendeu? E aí a gente foi lá e colocou pra ficar bem divo, bem lindo. E a gente também colocou... Como é que chama aquele negócio? A gente colocou manteiga, né? Porque pra fazer o brigadeiro tem que pôr manteiga, né? E a gente colocou... A gente fez 2 receitas. Então, no caso, a gente dobrou o que tinha que ter. Se fosse pra uma latinha de leite condensado e uma de creme de leite, a gente ia colocar só 4 colheres de leite ninho, né? Leite em pó. E como a gente fez 2 receitas, então a gente colocou 8 colheres de leite em pó, pra ficar bem divônico e bom. E a gente colocou uma colher aí, como vocês podem ver no vídeo, uma colher assim mais ou menos de manteiga. E depois a gente também colocou... Depois a gente colocou só isso mesmo. Manteiga, creme de leite e leite condensado e o leite ninho. E a gente mexeu bem. O ponto do brigadeiro, ele tem que ser o seguinte: tipo, você coloca, você mexe e depois que ele passar, e depois que ele chegar no ponto de desgrudar da panela, você continua mexendo por um tempinho ainda. Uns 4 minutos ainda, sabe? Mexendo. Porque ele tem que passar um pouco do ponto de desgrudar da panela, né? Porque o ponto de desgrudar da panela é o ponto de comer com a colher. E se a gente passa mais, fica mais tempo mexendo, fica o ponto de enrolar, que é o ponto que a gente precisa pra fazer o morango do amor, entendeu? Aí a gente tem que mexer bem, não pode parar de mexer, porque tem que mexer no fogo baixo, né? E não pode parar de mexer, porque se parar de mexer, ele começa a empelotar e começa a queimar aquele negócio tudo, né? Porque o brigadeiro branco, ele é bem mais difícil de fazer do que o brigadeiro normal. Aí depois que você faz isso, você pega, coloca dentro de um prato e põe pra reservar dentro da geladeira, né? Até ficar geladinho e você conseguir colocar ele no morango. Eu dei uma adiantada porque o vídeo tava ficando muito demorado e vocês iam ficar meio entediados de assistir o vídeo, né? Então eu dei uma acelerada pra ficar melhor e vocês conseguirem entender direitinho. Aí, depois que eu levei os negócios o brigadeiro pra geladeira, eu fui fincar os morangos no palito. E você tem que colocar bem direitinho, porque senão depois ele vai ficar sambando quando você for molhar na calda. Então você tem que deixar ele, tipo, bem firme no morango, porque senão depois